Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Vou continuar com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do versículo 12, quando Paulo ele é levado perante Gálio. Vamos ver o que diz o texto. Versículo 12, está aí na tela. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Então, logo em seguida, em que Paulo começa a pregar ali o evangelho na cidade de Corinto, que era a capital da região da Acaia, na península do Peloponeso, os judeus contrários à pregação de Paulo, eles unidos levantaram contra ele e pegaram a pessoa de Paulo e o levaram até um tribunal. O interessante é que este fato, hoje nós podemos ter praticamente quase uma data exata do fato ocorrido. A partir do momento em que Lucas ele informa que Gálio ele era um procônsul da região da Acaia. Então nós temos essa informação de que esse homem chamado Gálio, ele era o procônsul desta província romana que chamava Acaia. O historiador, o estadista, melhor dizendo, e filósofo Sêneca, ele era o irmão mais velho de Gálio. E Sêneca, ele era também um tutor da pessoa de Nero. E ele, neste período aí, em que ele foi esse tutor de Nero, filósofo estadista, tem algumas coisas indicando a respeito da pessoa de Gálio. E também uma inscrição de Delfos confirma o mandato de Gálio em 51 depois de Cristo como procônsul. Procônsul, ele era um governador romano constituído pelo próprio imperador para governar uma província. Procônsul, portanto, é a mesma coisa que governador. Então esse Gálio, ele governava a província ou a região da Acaia e tinha como a cidade principal, vamos dizer assim, a capital, Corinto. Então eles encontraram essa inscrição em que confirmava o mandato de Gálio por volta do ano 51. Então, isso indica a data da chegada de Paulo em Corinto no inverno de 49 a 50, ou possivelmente um ano mais tarde. Então, baseado nessa inscrição que foi encontrada, em que Gálio ele era o governador da região da Acaia, isso por volta do ano 51, então nós podemos situar aí a chegada de Paulo por volta do ano 49 a 50. E quando os judeus eles levantam contra a pessoa do apóstolo Paulo, pegam ele e o levam até o tribunal. Interessante que o tribunal aqui é um bema, o lugar onde que uma pessoa é julgada. O governador ele fazia a função de um juiz, porque ele era nomeado pelo imperador. Então ele fazia o papel de juiz. Eles levaram e disseram para a pessoa de Gálio, que era o governador: este homem, quem? Paulo, ele está persuadindo, incitando quem? Os homens a adorar a Deus.
Claro que esses judeus aqui não estavam dizendo que ele ensinava uma falsa doutrina, uma outra doutrina, mas olha, este homem, ele está persuadindo, ele está incitando os homens aqui, os judeus e também os demais conversos ao cristianismo, a adorar a Deus de uma maneira contrária, de uma maneira diferente daquela que foi predita pela lei. Claro que isto aqui era uma calúnia, pois Paulo, ele nunca pregou algo que contradizeu as Escrituras no que se diz respeito ao Antigo Testamento, à Torá. Tudo aquilo que Paulo falou era baseado nos escritos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Jamais Paulo, ele foi contrário à lei do Senhor. Portanto, na carta de Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que a lei é santa e a lei é boa. Ele fala isso. Então, Paulo não poderia estar incitando aqueles homens a adorar a Deus de uma maneira contrária à lei, até porque a lei e os profetas, elas apontavam para Jesus. A lei conduziu o homem até Cristo, então ela teve o seu papel na história, e Paulo jamais poderia falar contra a lei. Mas estes homens aqui, no intuito de denegrir, caluniar, eles falaram desta forma para quem? Para o governador Gálio. E aí no versículo 14, ia Paulo falar, então parece que Paulo ele queria também, já que ele estava sendo acusado diante de um tribunal, mais do que justo é permitir a palavra daquele que estava sendo acusado. Mas Paulo, ele parece que não foi concedido a Paulo a oportunidade de falar. Por quê? Veja aí. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, quando o governador Gálio, que era um cidadão romano, escolhido para governar aquela região, ele ouviu que o assunto, a acusação era referente à adoração a Deus e que, creio eu, que esse procônsul aqui não sabia nada a respeito dos costumes judaicos e também do cristianismo, até porque o governo, o Império Romano, ele considerava o cristianismo como uma extensão do judaísmo e não uma religião proibida. Por isso que Paulo tinha essa liberdade de pregar. Então, quando ele ouviu a respeito, se o problema é entre vocês aí, a respeito da lei de vocês, então vocês que decidam aí qual atitude a ser tomada. Esse é problema seus, vamos dizer assim. E ele ainda falou assim, olha, se fosse alguma coisa, um crime, olha, injustiça ou um crime, se ele tivesse matado alguém, se ele tivesse feito alguma coisa contra a sociedade aqui de Corinto, sim, aí eu atenderia vocês. Mas o problema é a respeito da religião de vocês. Se é algo a respeito da religião de vocês, vocês que se resolvam entre vocês essa questão. Eu não vou entrar no meio disso. Olha aí. Mas se é questão de palavra, de nomes da vossa lei, tratai disso vós mesmo. Eu não quero ser juiz. Olha, até porque ele não ia saber como fazer esse julgamento. Ele não conhecia o que era cristianismo, ele não conhecia o que era judaísmo, onde um terminava e onde o outro começava. Então ele ficaria perdido. Olha, eu não quero ser juiz destas coisas. E imediatamente ele nem permitiu que Paulo falasse. Ele não estava querendo perder tempo com isso. E os expulsou do tribunal. Interessante então que Paulo aí já saiu ganhando. Paulo não precisou nem de gastar palavras para se defender, porque o próprio governador Gálio já, não precisa de falar não, Paulo, eu já resolvo
esse negócio aqui agora. E expulsou todos eles do tribunal. Os judeus, diante daquela atitude do governador Galho, eles não ficaram satisfeitos. O que eles fizeram? Então, todos aqui o quê? Os judeus agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Nós cremos o seguinte, que este Sóstenes, que agora era o principal, o chefe da sinagoga, ele foi que sucedeu o seu colega Crispo, do versículo 8. O Crispo, ele se rendeu aos pés do Senhor e saiu fora da sinagoga. Provavelmente aquela comunidade judaica ali, eles substituíram a pessoa de Crispo, que está relatado no versículo 8, por esse aí chamado Sóstenes. E os judeus, no intuito de querer fazer uma pressão, uma chantagem em cima de Galho, o que eles fizeram? Pegaram o líder da sinagoga, que não tinha nada a ver com a situação, e espancavam ele, diante do tribunal. Mas Galho, o que ele fez? Ele nem ficou incomodado. Isso não mexeu com a sua estrutura. A atitude que ele tomou de não fazer esse julgamento simplesmente continuou da mesma forma. E ele não se incomodava com essas coisas. E diante disto, dessa decisão do governador Galho, os judeus parece que, vamos dizer assim, baixaram a bola. Realmente nós não temos apoio aqui nessa cidade do Império Romano. E veja aí o que diz o versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Então, veja que diante da atitude do tribunal ali, do governador Galho, ele simplesmente: eu não vou julgar a causa de vocês. Vocês decidam entre a comunidade o que vocês vão fazer com esse homem. E Paulo, claro, saiu vencedor. Diante dessa decisão, Paulo ficou tranquilo. Ele pode ver que ele permaneceu ali ainda muitos dias. Então, muitos dias, está no plural. E depois, claro, Paulo ficou 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto. Então ele começou ali o que? Ele plantou uma igreja ali. E após cumprir ali esse trabalho de plantação de igrejas, ele despede os irmãos, tranquilo. Aqui não precisou de sair corrido, como ele saiu de Tessalônica e de Bereia. Lá ele teve que sair às pressas, corrido de lá, porque a perseguição era grande. Aqui, ele, apesar de ser levado ao tribunal, mas não houve julgamento, porque quem tinha autoridade não quis fazer. Então, baseado nisso, nós enxergamos que Paulo ele saiu vencedor, porque se não houve julgamento, ninguém poderia acusar Paulo de algum crime ou delito. E ele continuou tranquilo ali por mais um período de tempo. E após ele ter ali plantado a igreja, teve o prazer de despedir daquela comunidade de cristãos que estavam em Corinto, ele navegou para a Síria. E, além de atravessou o mar, e ele foi em direção da Síria, que está do outro lado do mar. E ele levou ainda consigo a Priscila e Áquila, que era o casal de judeus que tinham saído às pressas devido ao decreto do imperador Cláudio, expulsando todos os judeus. Então, Paulo, ele pega Áquila e Priscila e os leva o quê? Para a região da Síria. E interessante que Paulo, ele depois de ter, apesar de que Paulo ele estar levando o evangelho para os gentios, mas ele tinha certos costumes baseados na lei, porque ele era um judeu. Então ele raspou a cabeça em Cencreia,
porque ele tomara um voto. Ele fez o voto. Provavelmente aqui, este voto é o voto do nazireado. A pessoa raspa a cabeça e depois ele deixa os cabelos crescerem até um período de tempo. Olha, eu não vou cortar mais os cabelos por um período de 2 anos. É um voto que a pessoa faz. E no final desse período, ele raspa a cabeça e faz todo aquele cerimonial judaico. Isso aí, inclusive, tem uma referência aqui, que é Números, capítulo 6, versículo 18. Então, o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Isso aí é o voto do nazireado. Isso é um costume judaico, era um voto que as pessoas faziam neste período. Não tem nada de errado nisso. E Paulo também o fez. E ele faz esse voto. Veja bem, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Então, pelo que diz o texto aqui, eles atravessam o mar e quando Paulo, juntamente com Áquila e Priscila, eles chegam em Éfeso, Paulo os deixa ali. Então, provavelmente que eles estabeleceram morada ali na cidade de Éfeso. Ele, porém, Paulo, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Como de costume, Paulo sempre fazia isso. Quando ele chegava na cidade, onde tinha uma sinagoga, ele pregava o evangelho. Rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acendeu, ou seja, ele não consentiu, mas despedindo, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então, o que nós entendemos aí pelo texto é o seguinte: quando Paulo sai de Corinto, ele vai até a cidade de Cencreia, que é um porto de Corinto voltado em direção ao mar Egeu. Então, é um porto que pertence ainda ali à região da Caia e que fica de frente ao mar Egeu. Quando Paulo chega na cidade de Cencreia, ele faz esse voto, raspa a cabeça e ele atravessa o mar juntamente com Priscila e Áquila. Atravessa o mar, chega em Éfeso. Então, ele deixa esse casal, Priscila e Áquila, em Éfeso. Ele, por alguns dias ainda, durante a sua estadia ali na cidade de Éfeso, Paulo prega na sinagoga dos judeus. E eles, rogando eles que permanecesse ali, ele não aceitou. Então, os judeus, olha, Paulo, continua aqui conosco mais alguns dias, mas ele não acedeu, ou seja, ele não consentiu, ele não quis. Mas ele despediu de quem? Dos irmãos da sinagoga ali que estavam em Éfeso. E ele foi para onde? Partiu para outro lugar. E embarcando, partiu de Éfeso. Olha aí o versículo 20. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Então veja aí que está já no final da segunda viagem missionária de Paulo, estamos aproximando para o final da segunda viagem. Então ele não fica muitos dias na cidade de Éfeso, mas ele deixa Áquila e Priscila lá, e ele sai ali de Éfeso, navega, vai até a região da Cesareia, é uma cidade costeira, e da Cesareia ele parte em direção a Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, pela narrativa aí, ele não ficou muitos dias, tendo saudado e só cumprimentou a igreja que estava em Jerusalém. Logo em seguida ele volta para a cidade de Antioquia da Síria, e a partir desse momento é que ele inicia a sua terceira viagem missionária. Eu vou começar falando sobre ela, mas será um assunto para um próximo vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia
e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Então, veja que, a partir do 24, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Então, por isso que Paulo, ele pegou Áquila e Priscila, que já eram discípulos do Senhor Jesus, e os deixou ali na cidade de Éfeso, justamente para eles darem continuidade ao trabalho que ele começou na cidade de Éfeso, mas não teve muito tempo de ficar ali. Então, Priscila e Áquila, eles continuaram na cidade de Éfeso. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Chega em Éfeso esse homem, esse judeu, esse homem que era natural de Alexandria, que fica ali próximo ao Egito, e o nome dele era Apolo. Diz aí que ele era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. O termo grego para eloquente, instruído, homem de letras, experimentado em literatura e artes, versado em história e em antiguidades, hábil no discurso, racional, homem culto e poderoso. Poderoso aí é dunatos, firme nas virtudes cristãs, ter poder para algo, ser forte, poderoso, potente. Era isso que este homem tinha. Ele era poderoso nas Escrituras. E ele era instruído no caminho do Senhor. E também diz aqui que ele somente conhecia o batismo de João, que é o batismo por arrependimento. Olha, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Claro, ele conhecia a respeito de Jesus, mas ele conhecia apenas o batismo de João, esse batismo de arrependimento. Ele, pois, começou a falar ousadamente, com ousadia, com coragem. Aonde? Na sinagoga, até porque tinha permissão para falar, porque ele era um judeu. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, quando, com certeza, Priscila e Áquila estavam na sinagoga, porque nesse período eles ainda participavam da sinagoga, quando Priscila e Áquila ouviram este homem, chamado Apolo, tomaram consigo. Aí o seguinte, ele estava falando quase que corretamente a respeito de Jesus, mas ele ainda precisava de mais alguns detalhes a respeito daquilo que realmente Jesus veio fazer, porque ele conhecia somente o batismo do arrependimento, que era o batismo de João. Tomaram consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. E este mesmo Apolo, ele queria o quê? Continuar, ele era um missionário, queria dar continuidade ao quê? A sua obra missionária. Ele queria ir para a região da Acaia, atravessar o mar Egeu e ir até essa cidade. E diante dessa disposição de Apolo, os irmãos animaram ele, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos, de onde? Da região da Acaia, Corinto, para que o recebesse. Quem? Apolo.
tendo chegado, aí Apolo agora já instruído com mais exatidão a respeito do que realmente Jesus veio fazer, que é salvar o homem do pecado, libertar o homem da escravidão, é isso que Jesus veio. Então, eles instruíram Apolo com mais exatidão a respeito do caminho do Senhor. E pode ver aí que, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Então já tinha um grupo de cristãos ali na região de Corinto, que Paulo havia deixado, e agora com a chegada de Apolo, estes irmãos, eles foram auxiliados através da pregação de Apolo. Por quê? Olha aí. Porque com grande poder, porque ele era um eloquente conhecedor das Escrituras, ele era versado nas Escrituras, porque com grande poder, convencia publicamente os judeus. Agora sim, agora ele estava trazendo a verdadeira mensagem, provando. Então, com certeza, Áquila e Priscila, esse casal instruiu Apolo a respeito do que as Escrituras dizem com relação ao Mashiach, o Cristo, o prometido. Então, olha, provando por meio das Escrituras que o Cristo, que é Mashiach, é Jesus. Então, os judeus, eles deveriam saber quem era Jesus. Jesus, ele era o quê? O Mashiach prometido ao povo de Israel. E os judeus, eles simplesmente não deram crédito a isso. Mas agora, através da exposição, da prédica de Apolo, esses judeus, eles eram convencidos através da palavra de Apolo que Jesus, ele era o Mashiach, o prometido, aquele que veio para salvar não somente os judeus, mas a todos aqueles que creem no seu nome. Todos os que creem serão salvos através do que? Da pessoa bendita do Senhor Jesus. E as Escrituras, elas foram categóricas em afirmar que Jesus era realmente o prometido, o Mashiach. Isso está desde Gênesis 3,15, quando o próprio Senhor Deus, ele faz a promessa que da semente da mulher nasceria um, e como nasceu, através de Maria veio o nosso Salvador Jesus. Aí durante o período de Moisés falou, aí do meio dos irmãos, do meio do povo eu levantaria um profeta. Quem é esse profeta? O Senhor Jesus. Lá, quando Jacó abençoou os filhos, ele diz que Judá era o leão, um leãozinho, e o cetro não apartaria, o cetro é poder, não apartaria da casa de Judá até que viesse Siló ou Shiló. Quem que era esse? Jesus. E aí os salmos, os profetas, todos eles profetizaram a respeito do Messias. O profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. E aí prossegue todo o capítulo 53 de Isaías, falando a respeito de quem? Do servo sofredor, do Mashiach, aquele que deveria vir e morrer em nosso lugar. E com certeza, através da exposição das Escrituras, Apolo, ele convencia publicamente os judeus que o Cristo, ele era o prometido, ele era o Mashiach. E pode ver que até mesmo o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, ele disse isso, encerrando o seu livro: mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura, salvação trará debaixo das suas asas. Então, pode ver que todos os profetas, eles profetizaram, anunciando a vinda de um Salvador, de um Mashiach. E com certeza é isso que Apolo, ele expunha e convencia publicamente esses judeus. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade à minha exposição nos Atos dos Apóstolos. E aí eu vou entrar no capítulo 19, já na terceira viagem missionária de Paulo, quando Paulo ele retorna para Éfeso. No capítulo 19, Paulo ele
retorna, sai da cidade de Antioquia, da Síria, e vai até a cidade de Éfeso, e aí ele dá continuidade à sua terceira viagem missionária, que essa terceira viagem missionária vai até o capítulo 21, versículo 15, encerra, capítulo 21, versículo 15, encerra a terceira viagem missionária de Paulo, quando ele chega em Jerusalém e é preso. Dali ele vai para Roma, e onde é julgado e condenado. Que Deus em Cristo o abençoe, e até o próximo vídeo.